aprendemos a depositar o nosso ideal de felicidade na vida a dois. Mas o que acontece se a admiração pelo parceiro acaba? Alguns casais duram mais do que o amor que os uniu. O amor é mesmo a razão principal dos casamentos? Se não é o amor, então, o que sustenta um relacionamento? Será que não estamos preparados para viver a solidão que chega quando o amor se vai? Quando quebra a admiração, quebra o fascínio, por infidelidade, por ciumeira exagerada, por perda de admiração, por mudança de critério de valor, porque as pessoas se divergiram em projetos de vida essenciais. De todo modo, não sempre isto implica imediatamente em separação. Até hoje, muita gente continua junto depois que a vida sentimental está esvaziada. E então dá a impressão que o número de casais, por exemplo, que vivem juntos é de, sei lá, sempre falando em grande centro e em classe média para cima, vamos dizer, 30%, 35% vivem juntos, então o divórcio só existe em 2/3. Não é verdade. Esses 30%, 35% que vivem juntos não obrigatoriamente vivem bem. Eles vivem juntos, né? Apenas. Às vezes, acontecem coisas incríveis que não levam as pessoas a perder totalmente a admiração, ou então surgem variáveis um pouco mais complexas do que isso. Um desses fenômenos é o da infidelidade conjugal, né? A maior parte das pessoas afirma que caso aconteça a infidelidade, definitivamente isto é imperdoável e que não, né, as mulheres às vezes falam, se eu descobrir que o meu marido saiu com não sei quem, com qualquer quem, né? É porque não é muito definido. Isto aqui para mim terminou, não, nem mais um dia, faz as malas e põe para fora. Mas quando descobre mesmo, não costuma ser assim. Ou porque, talvez, acho que fala só para ameaçar, para ver se não acontece, né? Porque na hora que efetivamente acontece, elas pensam duas vezes. Também porque às vezes se cria um clima de desafio, né? O que aquela lá tem que eu não tenho? Então começa inclusive a melhorar, às vezes intensissimamente, a vida sexual do casal, porque o ciúme é um grande afrodisíaco, né? E não frequentemente as histórias se prolongam, porque aquele que foi eventualmente traído, mesmo quando é o homem, acaba tomando esta infidelidade como um desafio, como uma competição. E tendo aqueles que vivem juntos, ainda insistindo em reformar o outro, né? Que é um dos esportes favoritos das pessoas que vivem juntos, quer dizer, de fazer força para mudar o outro, né? Ao invés de fazer força para ele crescer e evoluir, porque às vezes eu mudo o outro muito mais eficientemente mudando a mim. Porque se há um encaixe, né, entre dois tipos de complementares de modo de ser, ao invés de eu querer que a minha mulher se modifique, deixe de ser, por exemplo, egoísta, eu poderia perfeitamente trabalhar para eu deixar de ser generoso. Porque se eu deixar de ser generoso, automaticamente eu obrigo ela ou a se livrar de mim, de arrumar um outro generoso, ou a deixar de lado o egoísmo dela, né? Então, ao invés de eu trabalhar para que ela deixe de ser o que ela é, eu tenho que trabalhar para eu deixar de ser o que eu sou, de equivocado. Então, toda a energia deveria ser gasta em si mesmo. Por que será que nas relações um está sempre querendo mudar o outro? Queremos criar alguém que corresponda à nossa imagem de parceiro ideal. Ou queremos corrigir no outro as falhas que temos em nós? Transforma-se o amador na coisa amada. Por virtude do muito imaginar, não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Quando as pessoas ficam juntas insistindo, elas ficam insistindo em reformar o outro, para que isso não implique em separação. Outros não querem mais reformar nada, só estão lá acomodados, né? Compartilhando o espaço físico, compartilhando às vezes o convívio com os filhos, às vezes pequenos ainda, as comodidades da vida cotidiana, e simplesmente deixando a vida passar deste jeito, numa boa, né? Esperando apenas, talvez, uma hora oportuna para a eventual separação, né? Às vezes essa hora oportuna significa o crescimento dos filhos, às vezes significa a estabilidade financeira, às vezes significa o encontro de um outro parceiro sentimental, porque assim se pode separar sem ter que passar pelo buraco de ficar sozinho. A dor
A ruptura, ela existe até para aquele que tomou a iniciativa e quis se separar. Porque a separação é dolorosa, porque existe ainda na cabeça da maior parte das pessoas uma ideia clara também do casamento como uma coisa relevante, como uma coisa que é para lutar bastante para terminar. Está mudando isso. Hoje os jovens até se separam mais levianamente. Mas a maior parte das pessoas, quando se separa, sofre muito mesmo, porque não queria separar, não casou para isso. Foram precisos mais 10 anos e 8 quilos, muitas cãs e um princípio de abdômen. Foram precisos 2 filhos e 7 casas. Foram precisos 3 livros de poesia e uma operação de apêndice. Fora preciso a aquisição de uma consciência política e de incontáveis garrafas. Fora preciso um desastre de avião. Foram precisas separações, tantas separações. Uma separação. Então tem uma dor muito grande. Mas quase sempre isso vai passando. O maior remédio para isso é o tempo. Sempre foi o tempo o remédio para todas as dores, mesmo para o luto por perda, por morte, tanto dos pais quanto de parceiros sentimentais. Não é? O tempo é o remédio efetivo. E aí, quanto mais o indivíduo tiver entretenimentos e ocupações pessoais, sempre melhor, não é? Então, as pessoas que são mais ocupadas, que têm atividade profissional, que têm amigos, que têm uma vida intelectual mais rica, etc., são mais competentes para aguentar esse período de solidão. As pessoas que não têm essa competência vão para a noite. Então, nas baladas e na noite, não costuma ser um lugar muito bom para achar parceiros de boa qualidade, porque lá estão os que não conseguem ficar quietinhos em casa. A maior parte das pessoas realmente lida muito mal com a solidão. E principalmente com a dramática